Olá, que bom te ver novamente. Espero que você esteja gostando dos vídeos e também que você possa compartilhar com o máximo de pessoas possíveis estas informações. Falarei aqui de uma questão bem interessante, bem complicada, que diz respeito à fixação do valor das indenizações por danos morais, tá? Se você não está assistindo minha apresentação sobre a influência do Covid-19 no direito privado, você poderá assisti-la no meu canal no YouTube, porque se você estiver assistindo essa apresentação aqui no Instagram, as publicações não estão sendo feitas aqui, lá no YouTube. Então você pode acompanhar lá. Esse treinamento custa R$ 990, mas eu estou disponibilizando ele gratuitamente. Então todos os dias eu estou aí postando os vídeos e você poderá acompanhar, tá bem? E se você estiver interessado em algum outro assunto que falo, acesse o site www.cotreinamentos.com.br. Então, vou tratar dessa questão da fixação do valor das indenizações por danos morais. Digo para vocês, fui a primeira pessoa no Brasil a trazer uma metodologia para a fixação dos valores por danos morais e com base na ciência. Isso eu fiz, já comecei a fazer por volta do início dos anos 2000. Aí você poderá ver um artigo meu, por exemplo, como A Vida é o Limite dos Danos Morais. Comentarei aqui, então, a decisão do STJ, publicada no site Migalhas, do dia 4 de junho de 2020, dizendo: Record deve indenizar ex-promotor em 200 mil por matérias sensacionalistas, decide o STJ. R$ 200 mil, porque foi atingida a honra de um promotor. Geralmente, posso dizer, eu não sei o que acontece, mas os tribunais acabam fixando valores de indenizações maiores para juízes, promotores. Não sei, talvez a moral deles seja melhor do que a nossa, né? Eu não posso concordar com isso, porque eu acho que todo mundo tem o mesmo sentimento diante de uma situação dessa. Vamos imaginar que fosse você ou eu que tivesse o nome publicado aqui como esse promotor. Será que nós receberíamos R$ 200 mil? Eu me questiono. Me parece que não, entendeu? Nós receberíamos um valor menor porque, não sei, parece que somos vistos aí como vassalos, enquanto o direito lesado deve ser avaliado, sob o meu ponto de vista, da mesma forma para todas as pessoas. Então, essa indenização de R$ 200 mil, porque atingiu a imagem aqui deste promotor, é incrível, né? R$ 200 mil porque atinge a imagem e porque uma pessoa morreu, fixa valor de R$ 50 mil de indenização. Então, eu só posso concluir que o STJ entende que a vida de uma pessoa vale menos do que a imagem dela. Então, se tivesse matado ela, né, ela receberia também R$ 50 mil. Então, seria, a vida teria um valor menor do que a imagem. Não posso concordar com esse posicionamento de maneira nenhuma. Para mim, a vida é o limite dos danos morais. Então, como é que devem ser avaliados os danos morais? Eu entendo, e já falo isso desde o ano 2000. Seguinte, no primeiro momento eu tenho que ver qual foi o direito que foi lesado. Então, se foi a vida, se foi a imagem, se foi o crédito, se foi a integridade física, eu tenho que olhar qual foi o direito que foi lesado. No segundo momento, as circunstâncias. Por quê? Porque um valor, vamos imaginar o seguinte, o valor de indenização por danos morais seja de R$ 300 mil. Então, toda pessoa que falecesse, aquele direito lesado foi a vida, deveria receber R$ 300 mil, inicialmente. Avaliariam-se as circunstâncias. Se houve dolo, haveria um valor, digamos, de 320. Se houve culpa, 310, porque o dolo existe intenção, a culpa não. Então, eu avaliaria as circunstâncias para aumentar o valor da indenização diante de uma circunstância mais grave do que outra. Então, não existe uma tabela para a fixação dos valores das indenizações por danos morais, mas como que eu entendo? Que eu entendo que no primeiro momento deve ser olhado o direito lesado. Se aquele direito lesado, racionalmente, tem circunstâncias que vão ser difíceis, claro, e daí os valores das indenizações podem ser próximas também, devido à dificuldade, mas eu começo, então, dou aqui o exemplo. O que vale mais? Uma indenização por um direito lesado à vida ou integridade física de uma pessoa que ficou tetraplégica? Veja,
Eu tenho que separar o dano moral do dano extrapatrimonial, como diz o direito italiano, il danno extrapatrimoniale. Então, eu separo. Por quê? Porque o dano extrapatrimonial, esse é o nosso dano moral. Os danos materiais, eles têm que ser indenizados sob o ponto de vista material. É diferente dos danos morais. Os danos morais não tem como a pessoa medir, não tem uma fita métrica, não tem um medidor de danos morais. Então, caiu lá o avião da TAM, né, há tempos atrás. Tinham lá um desembargador, um operário, um advogado. Qual vida deles vale mais? Todas as vidas têm o mesmo valor. Então, sob o ponto de vista moral, ao meu ver, todas as vidas ali deveriam ser protegidas e ter o mesmo valor. Ah, se uma pessoa ganhava mais que a outra, isso daí é dano material, não é dano moral. Então, o primeiro entendimento meu é que eu tenho que analisar o direito lesado. E para mim a vida é o limite dos danos morais. Um valor mais próximo que eu disse poderia ser daquela situação da pessoa que ficou tetraplégica, paraplégica. E eu digo isso com base em quê? Com base na ciência. Tá? Não falo sozinho. Nesse livro aqui, o livro das listas, um pesquisador na década de 1920 chamado Walter Cannon, ele fez eventos da vida e chegava para as pessoas e perguntava qual seria o pior evento na tua vida que te causaria mais danos morais. Diz aqui, primeiro lugar, morte. Então ele criou um nível chamado LCU, morte. Segundo lugar, morte de um membro familiar próximo. Terceiro, ferimento, doença. Então ele criou um índice. Então veja, o que eu digo? Como é que deve ser avaliado o dano moral? Eu tenho que ver qual o direito que foi lesado. Ah, a pessoa teve uma restrição de crédito. O que é pior? Uma restrição de crédito ou perder um braço? Então tá, um valor de uma restrição de crédito nunca vai poder ser maior do que uma pessoa que perdeu um braço. Então, é dessa maneira que eu entendo que devem ser fixados os valores das indenizações por danos morais. Não existe um valor. Como é que se chegaria àquele valor? Você pegando pelas médias que os tribunais fixam. Ah, morreu uma pessoa, qual está sendo o valor médio fixado pelos tribunais? Vai ser, cada pessoa buscará demonstrar em cada caso qual que é o valor que está sendo fixado. Porque não tem uma tabela, né, hoje publicada aqui para todos com relação a esses valores de indenização. Então, eu vou ver no primeiro lugar qual foi o direito que foi lesado, no segundo momento vou avaliar as circunstâncias. Tá? Então, eu não concordo com o posicionamento dos tribunais que dizem, vou avaliar a capacidade econômica das partes. Se fosse por isso, né, um Fusca que bate numa Ferrari não precisaria pagar o conserto. Então, se eu for avaliar a capacidade econômica das partes, não precisaria então indenizar. Tá? Então, eu acho que o direito, havendo uma lesão, aquele direito ele tem que ser indenizado, independente da capacidade econômica das partes. E o direito lesado tem que ser indenizado da mesma forma. Por exemplo, uma vida de uma pessoa não pode custar 50 mil reais, de uma outra 200, 300, 400, porque o direito de voto, todas as pessoas não têm um voto. Então, por que também o valor da indenização pela vida também não é o mesmo para todas? Como eu disse, se uma ganhava mais que a outra, isso é uma questão de dano patrimonial, tá? Não de danos morais. Então, eu entendo que não concordo com esse valor de 200 mil reais para uma lesão à imagem, aqui que foi fixado, enquanto uma vida 50 mil reais, como eu disse. Então, a imagem dessa pessoa aqui vale mais do que uma vida. É interessante, né? Mas eu não concordo. Qual que é o valor que deveria ser fixado, então, de indenização para esse caso? Teria que ver o dano à imagem que essa pessoa teve. Olha, eu já vi casos aí de pessoas que receberam indenização por danos morais de 40 mil reais por uma mesma situação dessa, só porque não é promotor de justiça, quer dizer que tem que receber menos? Se é juiz, recebe mais? Não concordo com isso. De maneira nenhuma. Dano moral você não consegue medir. Então, se a lesão de um desembargador é lesada, de uma outra pessoa que não é desembargadora é lesada, tem que receber o mesmo valor de indenização. Só vai avaliar as circunstâncias para aumentar um pouco ou diminuir o valor. As pessoas têm que ser tratadas com igualdade, do meu ponto de vista. Ninguém é melhor que ninguém perante o direito. Tá bem? Esse é meu posicionamento com relação a esse julgado e aos critérios de indenização para os danos morais.